Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 25º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, do capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 14, o castigo da infidelidade à aliança. Aqui nós vemos um atentado contra a aliança. O povo é acusado de ter rompido com a aliança, o que parece referir à renovação solene feita pelo rei Josias na sua reforma. Trata-se provavelmente de uma conjuração, uma contra-aliança perversa que o profeta censura em Judá. Nós vamos ver lá no capítulo 11, versículo 9 a 10, que vai atrair sobre Judá a ruína. Então, no capítulo 11, do versículo 10 a 13. Vemos um acréscimo, isso aqui é um acréscimo, esses versículos. Aqui é um acréscimo ao livro do profeta Jeremias. E não foi escrito por ele. Provavelmente foi um redator que pertencia à escola deuteronomista, ligado ao livro de Deuteronômio, a segunda lei, ligado ao livro de Deuteronômio e ligado à reforma do rei Josias. A primeira parte fala sobre a descoberta do livro da lei, do versículo 1 ao versículo 8, que é o livro do Deuteronômio. A segunda parte revela que a reforma foi superficial, do versículo 9 a 14, pois o movimento veio interrompido com a morte do rei Josias no ano 609 a.C. Ouçamos o texto e depois o comentário ao texto. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias. Escute as palavras desta aliança e as comunique depois aos cidadãos de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: assim diz Javé, o Deus de Israel: maldito o homem que não obedece às palavras desta aliança, que eu ordenei aos seus antepassados, quando tirei vocês da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: obedeçam-me e façam tudo como lhes ordenei. Então vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Dessa forma, se há de cumprir o juramento que fiz aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde corre leite e mel, como está acontecendo hoje. E eu respondi: amém, Javé. Então Javé me disse: proclame tudo isso nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: escutem as palavras desta aliança e ponham tudo em prática. Eu falei com toda seriedade aos seus antepassados, quando os tirei do Egito, e até hoje ainda continuo falando com toda seriedade e com toda firmeza. Obedeçam-me. Eles, porém, não quiseram obedecer, nem se deram ao trabalho de prestar atenção. Ao contrário, cada qual foi seguindo a maldade de seu coração obstinado. Foi então que eu trouxe, para castigo deles, todas as maldições dessa aliança, pois eles não fizeram o que eu lhes ordenei. Javé então me falou: formou-se uma conspiração entre os cidadãos de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles voltaram aos pecados de seus antepassados, que não quiseram obedecer-me, e seguiram e serviram a deuses estrangeiros. As famílias de Israel e de Judá quebraram a aliança que eu tinha feito com seus antepassados. Por isso, assim diz Javé: para castigo deles, vou trazer uma desgraça
da qual não poderão escapar. Gritarão por mim, e eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão pedir socorro aos deuses para os quais costumam oferecer incenso, mas eles não serão capazes de livrá-los do tempo da desgraça. O número de seus deuses, ó Judá, é igual ao número das cidades que você tem, igual ao número de suas ruas, Jerusalém, é o número de altares. Onde você oferece sacrifícios a Baal, essa coisa vergonhosa. Você, porém, não interceda por este povo. Não faça por ele nenhuma súplica ou prece. Quando eles clamarem por mim, na hora da desgraça, eu não os ouvirei. Então vamos fazer a nossa leitura. Versículo 1. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias. Embora aqui seja atribuída uma palavra dirigida a Jeremias, sabemos que o texto não é de Jeremias, é de um autor deuteronomista. Versículo 2. Escute as palavras desta aliança e as comunique depois aos cidadãos de Judá e aos moradores de Jerusalém. Veremos nesses versículos que, no primeiro momento, o Senhor promete com juramento entregar um território privilegiado ao povo de Israel. Essa promessa vem realizada por meio da aliança selada ao sair do Egito, como veremos no versículo 4 e 5. Até o dia de hoje, o Senhor manteve a sua palavra. O profeta confirma a aliança que Javé fez com seu povo. No versículo 2, a aliança proposta a Israel exige um compromisso. Foi Deus que tomou a iniciativa da aliança. O texto é colocado na boca de Jeremias. Jeremias, no início, teria propagado o livro da aliança, Deuteronômio, descoberto no templo, mas depois ficou decepcionado com o fracasso do projeto do rei Josias na reforma do culto. Aqui ele chama atenção para que os cidadãos de Judá e da capital Jerusalém escutem as palavras dessa aliança, isto é, do livro do Deuteronômio. Versículo 3. Diga-lhes, assim diz Javé, o Deus de Israel, isto é, Jacó. Maldito o homem que não obedece às palavras desta aliança. Aqui faz-se referência ao livro do Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 26. Maldito seja quem não mantém as ordens desta lei, não as colocando em prática. Jeremias repete a maldição feita àqueles que não obedecem às palavras da lei, que encontramos no livro do Deuteronômio. Versículo 4. Que ordenei aos seus antepassados, quando tirei vocês da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, obedeçam-me e façam tudo como lhes ordenei. Então vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Devemos ter em consideração as seguintes passagens. Primeiro, do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20, que diz, quanto a vocês, porém, Javé os tomou e os tirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para que seja o povo da sua herança, como hoje se vê. E o segundo, do livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 9. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel. Fique em silêncio e escute, Israel. Hoje você se tornou o povo de Javé, seu Deus. O Deuteronômio lembra aqui o contexto do Sinai. A aliança de Josias, do rei Josias, era a renovação da aliança primitiva. Javé libertou seu povo do Egito, fez uma aliança com seu povo. E Javé seria o único Deus. Israel seria seu povo eleito. Javé não aceitaria outros deuses
junto com ele. Ele é único para Israel. Versículo 5. Dessa forma se há de cumprir o juramento que fiz aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde corre leite e mel, como está acontecendo hoje. E eu respondi, Amém, Javé. Devemos ver esses versículos analisando com o livro do Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Portanto, Israel, ouça e procure colocar em prática o que será bom para você, e que eu multiplicará muito, como disse Javé, o Deus de seus antepassados. Lhe disse ao entregar a você uma terra onde corre leite e mel. E também do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Lembre-se de Javé, seu Deus, pois é ele quem dá força para se enriquecer, mantendo a aliança que jurou a seus antepassados, como hoje se vê. Esses versículos todos têm uma referência do livro do Deuteronômio. Jeremias lembra a aliança que Javé Deus fez com seu povo escolhido, o pacto da aliança no deserto, depois da saída do Egito, terra da escravidão. O convite à prática da aliança feita com os antepassados no deserto do Sinai, da promessa da terra onde corre leite e mel. Diante dessas palavras do pacto da aliança, feitas por Javé a seu povo escolhido, o próprio profeta diz, Amém, assim seja Javé. Isto é, o profeta confirma a aliança feita com Deus, de Deus com seu povo. Versículo 6. Então Javé me disse, proclama tudo isso nas cidades de Judá e nas suas de Jerusalém, dizendo, escutem as palavras desta aliança e ponham tudo em prática. O profeta vem chamado por Javé a proclamar a aliança do Deuteronômio, a fim de que Judá, interior, e Jerusalém, capital, possam vir e praticar o pacto da aliança e ser fiel a esta aliança. Deus retomava com o povo as exigências da aliança, numa renovação em atenção à palavra profética que Javé envia pelo profeta Jeremias. Versículo 7. Eu falei com toda seriedade aos seus antepassados quando os tirei do Egito. E até hoje continuo falando com toda seriedade e com toda firmeza. Obedeçam-me. Tudo em vista o Código da Aliança do Deuteronômio. Javé faz lembrar que as palavras pronunciadas por ele ao povo de Israel, seus antepassados, foram palavras de seriedade. Foi Javé que tirou Israel do Egito. Javé não deixou de lembrar a seu povo, pois continuava ainda falando no tempo. Palavras com seriedade e firmeza, chamando o seu povo à obediência à aliança feita. Esses versículos 7 e 8 não existem na Bíblia grega, só na Bíblia hebraica. Versículo 8. Eles, porém, não quiseram obedecer, nem se deram ao trabalho de prestar atenção. Ao contrário, cada qual foi seguindo a maldade de seu coração obstinado. Foi então que eu trouxe para castigo deles todas as maldições desta aliança, pois eles não fizeram o que lhes ordenei. Essas maldições aqui se refere ao livro do Deuteronômio, obrigações de consciência, do versículo 27, do capítulo 27, do versículo 11 até o final, até o 26. Depois valeria a pena a leitura, desse texto. Vamos então dar continuidade. Israel ficou indiferente ao chamado de Javé, de obedecer nas palavras da aliança, quando o povo violava e não vivia a palavra da aliança. Javé o castigava conforme as maldições encontradas no livro de Deuteronômio. Também tem uma expressão específica
Nós já vimos, Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. O julgamento se torna inevitável. Houve uma recusa de Israel em obedecer. Eles se tornaram indiferentes. Não deram o trabalho de prestar atenção. Eles, então obstinados, quiseram seguir seus próprios caminhos, corações endurecidos. A consequência é o castigo. Receberão as maldições da aliança descritas no livro do Deuteronômio, pois recusaram obedecer Javé. Versículo 9. Javé então me falou. Formou-se uma conspiração entre os cidadãos de Judá e os habitantes de Jerusalém. A reforma do rei Josias era a renovação da aliança, mas foi um fracasso. A reforma não produziu uma conversão profunda. Ela foi apenas superficial, pois foi interrompida, como já vimos, com a morte do rei Josias em 609 a.C. A dificuldade de eliminar os lugares de culto e, ao mesmo tempo, a centralização em Jerusalém no culto do templo. Javé diz a Jeremias que o povo fez uma conspiração contra Javé, seja nas cidades de Judá, no interior, seja em Jerusalém, na capital. Versículo 10. Eles voltaram aos pecados de seus antepassados que não quiseram obedecer-me e seguiram e serviram a deuses estrangeiros. As famílias de Israel e de Judá quebraram a aliança que eu tinha feito com seus antepassados. Essa aliança também era exclusivista. Javé seria o seu único Deus, Israel seu único povo, não aceitando outros deuses, outras divindades. Volta ao tema da idolatria, adoração aos outros deuses. O povo de Israel, isto é, o reino do norte, destruído, o reino do sul, Judá, esses reinos se entregaram ao pacto, e aliança com outros povos e seus deuses. Não houve arrependimento. O povo persistiu na desobediência. Rompeu a aliança que Javé fez com os antepassados no deserto. Eles se tornaram infiéis, deixando Javé para seguir outros deuses, imitando os seus antepassados, que também serviram outros deuses. Versículo 11. Por isso assim, diz Javé, para castigo deles, vou trazer uma desgraça da qual não poderão escapar. Gritarão por mim, eu não os ouvirei. Ao desobedecer a aliança, Javé não tem compromisso com seu povo, que fez aliança com outros deuses. O abandono da aliança trará para Judá a invasão e a destruição pelos babilônios. Não haverá saída, já que não obedeceram a Javé. Agora podem até gritar por ele, mas Javé não ouvirá. É a lei do talião. Israel não ouviu Javé, agora rompendo a aliança, o povo vai gritar e Javé então não os ouvirá. Versículo 12. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão pedir socorro aos deuses para os quais costumam oferecer incenso. Mas eles não serão capazes de livrá-los no tempo da desgraça. Javé não ouvirá os gritos do povo, já que o povo não ouviu Javé e se fez de indiferentes, quando chamava, por meio dos profetas, a renovação da aliança e conversão. Agora Judá e Jerusalém ficam à mercê dos deuses estrangeiros que escolheram e ofereceram incenso, adorando-os e servindo-os. Mas como esses deuses nada são, Jacó, isto é, Judá não será libertado do tempo da invasão e destruição dos babilônios, tempo de desgraça. Versículo 13. O número de seus deuses, ó Judá, é igual ao número das cidades que você tem, igual ao número de suas ruas, Jerusalém, é o número dos altares. Onde você oferece sacrifícios a Baal, essa coisa vergonhosa.
A sentença de Javé será firme. Não vale pedir, suplicar ajuda. Judá e Jerusalém multiplicaram altares a Baal, oferecendo culto a Baal e aos ídolos. Abandonaram Javé. O abandono de Javé trará o castigo de Javé. O povo rompeu com Javé, que pedia exclusividade, pois ele era Deus de Israel. Mas em cada lugar, cidades e ruas, se elevavam altares aos deuses. Versículo 14. Você, porém, não interceda por este povo. Não faça por ele nenhuma súplica ou prece. Quando eles clamarem por mim na hora da desgraça, eu não os ouvirei. Javé dirige sua palavra a Jeremias. Javé Deus não ouvirá a intercessão de Jeremias pelo povo. Já não cabe mais a intercessão. A sentença foi dada. A Babilônia vai destruir tudo. É a hora da desgraça. Jeremias, se interceder pelo povo, sua prece não será ouvida. Esse é o texto que nós escutamos, nós trabalhamos no profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 1 a 14. Como questão metodológica, é melhor sempre ler o texto antes, marcar aquelas questões difíceis de entender e depois ouvir o texto, ouvir esse vídeo que nós fizemos para poder entender o problema, a questão que está por detrás. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.